Amigos do grupo de estudos Elion Pova, estamos aqui para dar início à gravação do módulo 6, Bioquímica do Estresse e Depressão, do nosso curso de extensão em saúde ortomolecular. Vamos abordar com vocês o conhecimento adquirido ao longo de quase um século com os estudos bioquímicos e fisiológicos do metabolismo cerebral, os neurotransmissores, peptídeos e outros fatores importantes que influenciam o comportamento, o humor e a bioquímica do estresse, estabelecida nos anos 30 para 40 pelo nosso querido cientista Hans Selye, que nos deixou esse legado de conhecimento. Nós vamos estar falando dos principais neurotransmissores, a importância da serotonina no equilíbrio do humor, vamos ver detalhes sobre isso, as nossas catecolaminas, dopamina, noradrenalina principalmente, sua influência também no comportamento. Vamos abordar o GABA e seus desdobramentos nos receptores GABA-A, GABA-B e GABA-C e sua influência também no humor. Vamos abordar a histamina, são estudos mais recentes e que mostram o papel dessa amina biogênica de grande importância na modulação dos demais neurotransmissores. Os fatores neurotróficos, como BDNF e NGF, sua importância na neuroplasticidade e também como seu déficit pode influir decisivamente em alguns tipos de depressão. A acidose lática, que prejudica muito a bioenergética cerebral, completamente dependente da glicose. Vamos ver como algumas formas especiais da vitamina B1 podem ajudar bastante a controlar esse fenômeno, prejudicial também e causador de depressão. Finalmente, nós vamos abordar os aspectos da neuroinflamação, um estudo muito moderno sobre a depressão e que mostra que influencia todos os outros tipos de neurotransmissores e também os vários tipos de depressão. Vamos ver agora alguns dados sobre a estatística que nos assusta, inclusive, com relação à incidência da depressão e do estresse. Esses dados oficiais do governo americano mostram, em dados recentes, separando por gênero, faixa etária e origem étnica, e nos dão valiosas informações. Por exemplo, com relação ao gênero, a maior susceptibilidade feminina, a mulher sendo mais atingida pela incidência da depressão, o que aliás não é novidade, porque estudos anteriores, desde o início do século XX, já vem mostrando essa característica. Com relação à faixa etária, o que nos assusta muito são os jovens, com uma incidência brutalmente superior às outras faixas etárias. Aqui nesse trabalho publicados, essa faixa etária de 18 a 25 anos, entretanto, muitos outros estudos mostram faixas etárias ainda mais jovens, com a depressão infantil e juvenil crescendo assustadoramente também. Dados envolvendo bullying nas escolas e também sobre a questão das mídias sociais, como isso pode estar influenciando uma situação social nova em que o jovem parece que está acompanhado por centenas de amigos e na verdade está solitário numa mídia de rede social. Tudo isso tem sido muito abordado por psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras e nós temos que acompanhar toda essa evolução das mudanças sociais. As outras faixas etárias, faixa etária entre 26 a 49 anos, com incidência menor. No que toca à origem étnica, a raça branca vem apresentando já algumas décadas e confirmando uma susceptibilidade maior para a depressão em relação a hispânicos, aos negros, aos asiáticos. E aqui, por exemplo, a gente vê uma elevação significativa quando nós estamos falando dos nativos dessas civilizações, os índios, por exemplo, americanos, os índios de outras ilhas do Pacífico, por exemplo, Havaí, e essa miscigenação com os colonizadores, levando essas populações mestiças
cuja incidência muito maior da depressão. Explicações para isso surgem da perda da identidade cultural, muito valiosa para essas civilizações nativas, né? Deturpação da identidade cultural e aspectos que com certeza estão envolvidos nessa maior incidência desses povos, né? Com maior incidência de depressão. Bom, aqui nós temos um slide que eu tinha da época do professor Elion Pova, né? Quando nós iniciávamos os cursos lá final dos anos 80, né? E que eu apenas atualizei, mas ainda considero assim muito útil, né? Nesses estudos do professor Elion Pova, quando ele faz esse mapa, os principais causadores de depressão, né? Começando pela exaustão das catecolaminas. Nós sabemos que esses estudos, originários inclusive da indústria farmacêutica dos anos 30, 40, onde já se sabia que dopamina, noradrenalina são muito importantes neurotransmissores para o humor elevado, para a autoconfiança, autoestima e também para a realização. Então, óbvio que a deficiência dessas catecolaminas está envolvido com um tipo de depressão, depressão que tem muito desânimo, a pessoa fica muito prostrada às vezes também, né? E os estudos, por exemplo, com os primeiros antidepressivos do grupo dos tricíclicos, né, que são produtos inibidores da enzima que metaboliza as catecolaminas, né, a monoamina oxidase. Então, os conhecidos inibidores da monoamina oxidase foram talvez as primeiras medicações utilizadas terapeuticamente para melhorar o humor. Então você veja que é um conhecimento que já temos quase 100 anos, né? Do lado de cá, o sistema GABA, a sua importância, embora seja considerado um neurotransmissor muito mais ligado à ansiedade, né, com o poderoso ansiolítico natural que nós temos no nosso corpo, mas também sabendo o quanto a ansiedade ela está ligada ao desenvolvimento de estresse e depressão, então também vai ser importante. A diminuição do GABA ela vai também predispor o paciente para desenvolvimento de depressão. E nós vamos ver, por exemplo, como os estudos também do GABA já são bem antigos, né? E com o desenvolvimento de medicações, como os benzodiazepínicos, né? Iniciando com o diazepam, nós tivemos inclusive na época uma expectativa do corpo médico, enfim, dos profissionais de saúde, que teria sido realmente obtido uma arma muito poderosa contra a depressão, mas logo se verificou que os benzodiazepínicos acabam trazendo também outras consequências ruins, né? Como, por exemplo, a adicção, né? E também uma qualidade do sono prejudicada, porque eles prejudicam a arquitetura do sono, e na verdade os benzodiazepínicos eles são ligantes irreversíveis dos receptores de GABA, levando à sua destruição. Nós vamos ver então por que nós não tivemos um sucesso, né? Um maior sucesso com os benzodiazepínicos nesse tipo de terapêutica. Os redutores, aliás, a redução da serotonina envolve a pesquisa dos inibidores da recaptação da serotonina nos anos 60, então um pouquinho depois de catecolamina, dos anos 40, GABA, anos 50 e serotonina, anos 60. Então uma sequência de desenvolvimento científico veio trazendo todo esse conhecimento para nós e a fluoxetina representa o primeiro marco de desenvolvimento dos produtos que visavam o aumento da serotonina, que realmente é reconhecida como um neurotransmissor intimamente ligado à redução do humor, a um tipo de depressão, inclusive com algumas características de irritabilidade, uma vez que a serotonina tem um papel importante na adaptação social, na tolerância ao meio, às frustrações e tudo mais. Então nós vamos ver aspectos importantes e como nós podemos estar trabalhando
os produtos originais, né, naturais, que vão dar origem a esses neurotransmissores no organismo, que vão oferecer muito menos efeitos colaterais para nós, né? Então nós vamos ver com detalhes isso a seguir, que vai ser muito mais positivo do que a utilização das medicações, digamos, sintéticas, né? Do lado de cá, os fatores neurotróficos, eles nos mostram a importância hoje para a neuroplasticidade, né? O BDNF, o NGF, e a sua deficiência hoje está muito investigada e como sendo um fator também causador de depressão. Vamos ver como é que nós podemos melhorar também os níveis desses fatores neurotróficos com o uso de nutracêuticos, de fitoterápicos e produtos muito seguros que nos dão uma cobertura valiosa para auxiliar o tratamento das depressões, né? O acúmulo do lactato cerebral é um outro aspecto muito importante, porque o cérebro depende exclusivamente do metabolismo da glicose. O cérebro não utiliza outra fonte de energia. Então, o acúmulo de lactato, ele normalmente está ligado a problemas no desdobramento da glicose, que precisa passar por um processo complexo, né, para ser metabolizada e transformada em piruvato para entrada no ciclo de Krebs. Então, todo esse processo começa com a fosforilação da glicose, que a glicose vai para a glicose 6-fosfato, depois para a glicose 1-fosfato, somente a partir daí que ela vai seguir o seu caminho catabólico, né? E nós lembramos que nessa fase inicial as vitaminas do complexo B são muito importantes, especialmente a vitamina B1, a nossa tiamina. E realmente déficit no transporte da vitamina B1 ou déficit na oferta de vitamina vitamina B1 através da barreira hematocefálica, por exemplo, esse déficit pode levar ao acúmulo do lactato, uma vez que o piruvato ele precisa da vitamina B1 para ser convertido, né? Então o acetilcoenzima A, para ser convertido em piruvato, ele necessita da vitamina B1 e de oxigênio. Na deficiência desses fatores, nós vamos ter o acúmulo do lactato, que também está envolvido com alguns tipos de depressão. Do lado de cá, o estudo da histamina e os receptores H3, esses receptores que são de conhecimento mais recente pela ciência, né? Uma vez que os receptores H1 e H2 já eram conhecidos lá dos anos 40, dos anos 50, né? Lembrando que os receptores H1 estão ligados ao fenômeno da urticária e nos processos alérgicos, né? Que tem essa repercussão dermal, né? Por outro lado, os receptores H2 foram alvo também de pesquisa científica nos anos 60, uma vez que nós descobrimos que esses receptores H2 que modulam a síntese de ácido clorídrico no estômago. Então, lembrando, por exemplo, os antagonistas H2, que foram lançados com muito sucesso no início dos anos 80, final dos anos 70, né, que nós podemos lembrar a cimetidina, a ranitidina, hoje nós temos mais recentemente a famotidina, que são componentes inibidores dos receptores H2 estaminérgicos e, portanto, vão diminuir a secreção clorídrica e eram usados para o tratamento da gastrite com muito sucesso, até que foram superados pelos inibidores da bomba de próton, como, por exemplo, o omeprazol. E então, depois de todo esse estudo sobre os receptores estaminérgicos, foram descobertos os receptores H3 no cérebro, né? Eles são praticamente exclusivos do cérebro e sistema nervoso periférico também. Então, esses estudos estão mostrando para nós que a ligação da histamina nesses receptores H3 cerebrais modula a síntese dos outros neurotransmissores, parecendo então para nós que seria um controle central dos neurotransmissores, a histamina e os receptores H3. Isso é muito importante, vamos ver com alguns detalhes na sequência das aulas, né? Aqui, por exemplo, finalizando o envolvimento da neuroinflamação e da glicação proteica
que no cérebro são fatores muito prejudiciais, né, ao metabolismo do cérebro, não só com relação ao humor, como relação à memória, envelhecimento cerebral, aparecimento de doenças degenerativas como Alzheimer, que está intimamente ligada à neuroinflamação e à glicação das proteínas, né? Lembrando que o peptídeo beta-amiloide, um dos indicadores de avanço da doença de Alzheimer, é nada mais do que um processo extenso de glicação das proteínas cerebrais, né? Produzindo o peptídeo amiloide, o beta-amiloide. Então nós vamos ver tudo isso aí na sequência. Vamos observar os diferentes tipos de depressão já descritos na literatura. Isso é muito interessante para a gente, porque nos permite intervir de uma forma mais eficiente, né, sobre o tipo de depressão em cada paciente, né? Então vamos começar aqui pela depressão com baixa energia, que é onde nós temos os pacientes que se entregam realmente a uma prostração. Eles muitas vezes ficam inativos, ficam enclausurados, né, nas suas casas, ou muitas vezes nos seus quartos, e eles podem apresentar baixa de catecolaminas, porque as catecolaminas são muito importantes nesse processo da presença, da energia, da vivacidade, né? Então a sua deficiência pode sim ser compatível com esse tipo de depressão. A questão do metabolismo bioenergético do cérebro, envolvendo a glicose, que é a única fonte energética, e a vitamina do complexo 1, mais importante nesse aspecto é a tiamina. Então nós sabemos que é uma vitamina, como as demais vitaminas do complexo B, são hidrossolúveis. Isso quer dizer para nós que não tem uma travessia muito facilitada na barreira hematoencefálica, que é um filtro na base do cérebro, um novelo de capilares sanguíneos que filtra a entrada de substâncias, né, para controle e evitar toxinas e produtos que possam causar danos, né, cerebrais. Então, como esse novelo da barreira hematoencefálica ele é muito lipídico, né, ele dificulta um pouco a passagem dessas vitaminas. Então, em alguns, os transportadores dessas vitaminas são fundamentais para conseguir atravessar pela barreira hematoencefálica. Então, alguns pacientes podem apresentar. A gente sempre coloca nessas dificuldades no transporte dos nutrientes, é o que faz com que a ortomolecular não seja uma matemática assim tão precisa, né, para nós fazermos a reposição dos nutrientes, né, porque a questão muitas vezes não é repor o nutriente, esse nutriente está no local certo e no momento certo, e isso depende dos transportadores. Por isso que nós precisamos melhorar muitas vezes uma condição como essa através de formas alternativas dos nutrientes. No caso da tiamina, nós temos formas anfóteras e parcialmente lipossolúveis, como a subtiamina, muito conhecida no medicamento americano que chama-se Arcalion, e também uma outra forma chamada benfotiamina, né? Essas formas de B1 vão ajudar muito esses pacientes com baixa energia, com uma depressão caracterizada pela prostração, falta de energia mesmo, né? E essas duas vitaminas alternativas, a subtiamina e a benfotiamina, elas melhoram bastante a bioenergética e a oferta de energia no cérebro. Temos que pensar também, nessa depressão com baixa energia, como é que está o metabolismo da tireoide, né? Hipotireoidismo frequentemente tem sido associado com depressão, e é exatamente uma depressão desse tipo, com baixa energia. Então nós precisamos estar atento à análise dos parâmetros como os hormônios T3 e T4 livre e conjugados, também aos hormônios que estimulam a síntese, né, como o TRH, e também muito cuidado nesses números borderline, ou seja, os limites considerados, né, aceitáveis nos exames bioquímicos,
quando estão muito no limite, é preciso ter bastante atenção, porque existem muitos pacientes que são assintomáticos, né, ou subclínicos, e que estão apresentando já algum tipo de fenômeno ligado à diminuição dos hormônios da tireoide, né? Esse outro tipo de depressão que manifesta pessoas assim desesperançosas, muito agoniadas, né? Então nós temos também uma possibilidade da baixa das catecolaminas, né? E da baixa do GABA. O GABA é um hormônio, um neurohormônio, né? Neurotransmissor. Ele é considerado o neurohormônio da paciência, né? Que nos dá uma condição de termos mais facilidade na expectativa das realizações, né? Então ele é muito ligado a essa questão de falta de esperança. Então precisamos trabalhar catecolaminas e GABA. Pensamento depressão com pensamentos ruins, suicídio, também envolvendo baixas de catecolamina, baixa no GABA, baixa da serotonina e um outro aspecto muito estudado por um cientista que veio da Alemanha para os Estados Unidos na época da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, foi o Karl Pfeiffer, que estudou a estadelia, ou seja, as alterações da histamina no cérebro, como causadora também de desequilíbrios emocionais, do humor e depressão. Então, o aumento da histamina nos receptores H3 no cérebro, eles estão vinculados a pensamentos repetitivos, né? E se tornam ruins ou não, independente da origem do pensamento, mas com a repetição, isso é muito ruim também, porque isso faz uma exaustão nos nutrientes cerebrais. Esse ciclo vicioso de pensamentos, de problemas que não conseguimos resolver, vamos dormir com um problema, levantamos no outro dia, às vezes ficamos semanas, não é isso? Isso é muito prejudicial e realmente nós precisamos trabalhar então esses neurotransmissores, incluindo também, no caso da estadelia, o nosso S-adenosilmetionina, conhecido também como SAMe, que é um metabólito natural e que vai ajudar a reduzir o processo da estadelia. A depressão com irritabilidade, nós pensamos logo na serotonina. O indivíduo com baixa serotonina é um indivíduo que tende à agressividade, à irritabilidade. Também a redução do GABA pode estar ligado a esse tipo de depressão, com irritação. A depressão com compulsões, aqui nós vamos mexer muito com o sistema da recompensa, né? O cérebro ele tem esse sistema da recompensa, é algo muito amplo, né? Na cadeia biológica, né? Inclusive nos animais, né? Nós vemos aí que a maioria dos métodos de adestramento dos animais exatamente trabalha a recompensa, né? Principalmente a recompensa alimentar, né? E no ser humano não é tão diferente. Então nós temos nessas compulsões, muitas vezes, o início no sistema de recompensa, onde nós vamos buscar, após uma semana muito estressante, de muito trabalho, coisas muito complicadas na nossa vida, então nós vamos buscar, muitas vezes, uma recompensa no álcool, num outro tipo de droga, ou no alimento, né? Ou num jogo, enfim, tipos de diversões. Então, essa recompensa, quando ela começa a ficar com maior frequência presente em nosso cérebro, né? Então não é mais semanal, ela é diária, né? Um dia estressante já me leva a buscar algum tipo de atenuante, né? Por exemplo, um álcool, né? Então já não é só o fim de semana, já é vários dias na semana e aí pode se tornar todos os dias da semana. Então nós vamos passando de uma recompensa para uma compulsão e para uma adicção, né? Que aí nós já vamos, enquanto adictos, o paciente ele já não precisa de necessitar de uma necessidade de recompensa, né? Ele já está buscando rotineiramente o uso dessas substâncias, no caso que são psicoativas, né?
ou que são até psicodepressivas, porque o álcool ele tem uma pequena fase eufórica e depois uma fase de depressão, mas também não somente falando as drogas, né? Nós podemos estar falando aqui da recompensa pelo alimento, e aí nós temos esse problema muito sério de obesidade, né? Compulsiva, né? E também jogos, sexo, todas as outras compulsões, né? Elas estão envolvidas com baixa de GABA. Os receptores do GABA são principalmente 3 tipos, né? O GABA-A, o GABA-B e o GABA-C. Os receptores GABA-C parece que são os mais envolvidos diretamente com tendências compulsivas e tem sido muito estudados nesse aspecto. O GABA-B um pouquinho também. Então, substâncias análogas ao GABA, como por exemplo gabapentina, pregabalina, são substâncias que foram desenvolvidas para ter algum tipo de ação anticompulsiva, né? E há relatos de algum sucesso, mas não foram substâncias que tiveram tanta evolução no uso clínico, né? Mas de qualquer maneira, nós sabemos que o GABA será muito importante nesse processo compulsivo. Qualquer deficiência do GABA vai fazer realmente trazer uma predisposição aos tipos de compulsão, né? E a serotonina também. A depressão com insônia muito marcante, né? Vocês vão dizer, bom, mas quase toda depressão ela tem uma implicação no sono. Sim, é verdade isso. Mas nós temos um tipo de depressão que causa distúrbios muito violentos no sono, né? Com a insônia muito grave. Normalmente esse tipo pode estar envolvendo não só baixa de serotonina, como baixa de melatonina. Lembrando que tanto serotonina como melatonina, a origem desses 2 neurohormônios é um aminoácido muito conhecido da gente, que é o L-triptofano, não é isso? Então, lá na década de 80, quando se dava muito triptofano para melhorar a serotonina, logo depois pesquisadores como Russell Reiter, como o Walter Pierpaoli, que estudaram muito a melatonina, né? Eu tive a oportunidade de escrever um livro com o professor Elion Pova no ano de 95, né? Esse livro chamou-se Melatonina, o Relógio Biológico. Então eu me lembro desses estudos que eu fiz na época, né? E que já demonstravam que a melatonina não é simplesmente um regulador do ciclo circadiano, né? Esse livro que nós publicamos, baseado também em outras pesquisas, como principalmente o Pierpaoli e o Reiter, né? Eles já mostravam, por exemplo, a melatonina como um importante hormônio regulador do sistema imune. Principalmente porque a melatonina, sendo liberada na madrugada, ela consegue fazer um processo de estimulação da liberação de algumas células e diferenciação de linfócitos em algumas células, como os natural killer cells, que sobem durante a madrugada. A contagem sanguínea dessas células evidencia um aumento fantástico a partir da liberação da melatonina. Inclusive, essa subida das NK cells, ela é proporcional à subida dos níveis de melatonina no sangue, né? E também ainda nesses estudos de Reiter e Pierpaoli e de Pova, e onde eu tive a honra de participar, nós já verificávamos nessa época já a vinculação de déficit de melatonina com depressão. E aí nós vamos ver realmente uma característica depressiva com muita insônia. Vamos lembrar, gente, que muitas pesquisas mostraram para a gente, nos países que têm déficit de melatonina por questões circadianas, né, como são os países da noite longa, né, nós temos Islândia, né, Finlândia, alguns países lá do norte, né, da Europa, né, que eles têm assim alterações muito grandes no ciclo circadiano e com muita depressão. As pessoas têm uma exaustão de melatonina com esse prolongamento das noites, né? E também esses países que têm baixa incidência solar. E aí muitas pessoas me perguntavam, na época eu dava muitos cursos sobre melatonina,
Ah, mas o que tem a ver o sol com a melatonina? A melatonina é liberada de madrugada. Tem tudo a ver, gente. Por quê? Essa transformação da serotonina em melatonina, desculpa, que acontece numa célula pinealócito, principalmente da glândula pineal, é uma reação final, onde do triptofano passou por 5-hidroxitriptofano, chegou a serotonina, e a serotonina vai se transformar em melatonina, mediante uma reação enzimática, cujo fator estimulante dessa enzima é exatamente a noradrenalina, né? Então a noradrenalina ela vai atuar nos receptores noradrenérgicos beta dentro do pinealócito e vai ativar a enzima que vai converter serotonina em melatonina. Bom, e da onde entra o sol aí? Ora, como é que nós acumulamos noradrenalina nos depósitos das vesículas glandulares? Através da exposição solar. Então é perfeito esse ciclo circadiano. Durante o dia, acumulando noradrenalina, fica estocada no pinealócito, à noite vai usar a noradrenalina para estimular o receptor beta e liberar a enzima transformadora de serotonina e melatonina. Outro tipo de depressão, aqui classificada como depressão com perda de interesse. A pessoa fica desinteressada em tudo, né? Pode ter alguma vinculação também com desesperança. Você vê que esses quadros, eles se superpõem também, né? Eles muitas vezes eles se apresentam mais de um tipo de quadro desse na mesma pessoa. Então essa perda de interesse, que é um pouquinho diferente da desesperança, segundo essas classificações, né, técnicas, ela está envolvida com fatores neurotróficos, diminuição da criatividade. O que é a criatividade, né? É a utilização de todo o cérebro, né? Utilizando as memórias de longo prazo, memórias recém-adquiridas, comparando com o que está entrando de novas informações, todo esse processo muito complexo cognitivo humano, em que a plasticidade neuronal é fundamental e é o que faz de fato a grande diferença entre o cérebro humano do cérebro mais próximo, considerado seja o orangotango, segundo alguns, o mais próximo, ou o chimpanzé. Então, na verdade, existe um abismo, embora até 98%, quase 99% do DNA seja compartilhado entre esses primatas e nós humanos, esse abismo ele se dá em detalhes, né? Onde os fatores neurotróficos eles são muito importantes. O Brain Derived Neurotrophic Factor, que é o BDNF, o NGF, né? Neurotrophic Growth Factor e tantos outros, que são peptídeos que vão ativar a reparação da árvore neuronal, né? Considerando aí os axônios, os dendritos. Ora, então essa rede, esse verdadeiro novelo de fibras, poderíamos dizer, o tipo de uma fibra óptica do cérebro, né? Que permite a transmissão dos estímulos de um neurônio para outro. E eles sofrem intenso desgaste no processo metabólico cerebral. E eles são regenerados constantemente. São proteínas, lipoproteínas, e esses fatores neurotróficos nada mais são do que estimulantes e tradutores para o DNA da estimulação para a síntese de novas proteínas que vão reparar ou que vão refazer essa rede com bilhões de fibras de axônios e dendritos, né? Então, quando nós temos falhas ou déficits nos fatores neurotróficos, nós vamos ter com certeza um tipo de depressão que caracteriza tipo assim o desgaste. Como se a pessoa ela percebe, eu não sou mais capaz de realizar as tarefas que eu fazia, né? Se o camarada, por exemplo, trabalha com pesquisa científica, né? Ele começa a ver que começa a ter uma dificuldade para buscar as fontes corretas de pesquisa, para juntar os artigos importantes, para fazer uma coerência, né? Então isso vai levando a uma depressão, porque nós estamos num mundo competitivo, nós fomos criados para ser competidores desde criança. Se os nossos pais ainda assim foram
menos foram menos causadores disso, né? Que bom, né? Quando nós temos pais que não são tão exigentes nesse aspecto, não adianta muito, porque o mundo a escola o coleguinha da escola o professor muitas vezes e todo o sistema em volta da gente. Então isso nos gera uma depressão muito forte, né? Quando a gente percebe que não está sendo mais tão eficiente no trabalho, às vezes também não só no trabalho, não estamos sendo eficientes na vida conjugal, na vida afetiva, né? Estamos tendo dificuldade para manter os nossos laços afetivos. Tudo isso pode estar ligado também à baixa dos fatores neurotróficos. Também as catecolaminas vão ser importantes nessa perda de interesse, porque catecolamina está muito ligado à criatividade, à autoconfiança, a realizações, não é? A serotonina também pode estar baixa nessas situações e do ponto de vista elevatório, a estamina, né? Então levando a um estado de estadelia, que é o aumento da estamina nos receptores H3 do cérebro. Essa estadelia leva o indivíduo a ficar tipo assim, vamos usar então assim, tipo assim, uma figura de linguagem, né? Blasé, né? Blasé do francês é que tipo assim, não tô nem aí, né? Então ele fica meio realmente blasé, né? Tipo assim, tô interessado mais, se deu certo, deu, se não deu certo, também não tô nem aí. E por último, o cortisol. Gente, o cortisol, que é importantíssimo na síndrome de adaptação ao estresse, que foi descrita com maestria pelo nosso querido Hans Selye, um médico austro-húngaro, nos anos 38, 39, 40, por aí, né, que ele foi estudando e descreveu como é que funciona o estresse com o início da resposta do cortisol, logo a seguir dopamina, noradrenalina. Quando chega na adrenalina é muito ruim, né? A adrenalina ela não permite raciocínio, é muito mais intuitiva, é luta ou fuga, né? Como nós aprendemos na escola, né? Então, realmente esse cortisol, que é a primeira resposta, qual é o objetivo do organismo, né? Aumentar o cortisol no estresse agudo para administrar a bioenergética. Nós sabemos o quanto o estresse ele consome nutrientes, né? Então a bioenergética ela precisa ser regulada numa situação como essa. Quanto mais tempo dure a crise de estresse, então o cortisol o que ele vai fazer? Ele vai modular as fontes bioenergéticas, ele vai habilitar, por exemplo, lipídios, gordura. Isso é bom, seria bom realmente se fosse algo que pudesse ter uma consequência final de metabolismo dessa gordura até beta-oxidação e a gente se livrar desses lipídios. Mas o que acontece, parte dessa gordura é realmente utilizada para fins bioenergéticos, comandado pela cortisol, mas como é uma coisa um pouco violenta essa ação do cortisol nos depósitos do tecido adiposo, muito dessa gordura acaba não sendo utilizada na bioenergética e acaba recirculando, principalmente através de VLDL, por exemplo, e vem se acumular mais ainda no abdômen. É onde nós vemos esse processo do cortisol e do estresse muito ligado a crescimento de tecido adiposo abdominal, né? Então, o cortisol também ele vai fazer o quê? Uma redução na resposta imunológica para que não tenha um aumento muito grande de citoquinas no estresse na fase inicial, porque há um estímulo do sistema imunológico. Então, essa contrapartida do cortisol, inicialmente ela é perfeita, mas cronicamente ela é péssima, de ambas as situações, tanto na parte da gordura como na parte imunológica, onde o cortisol vai diminuir. Então, de um ponto de vista assim mais longo, né, no estresse mais longo, ele vai diminuir a resposta imune, vai deixar a pessoa mais suscetível às viroses da vida, aos processos infecciosos, não é isso? E vai também, e pode acontecer de um estresse muito prolongado, crônico, coisa de anos, né? E pode levar a doenças autoimunes também, tá? Por alterações no sistema imune comandadas pelo cortisol.
Então, finalizando aqui, tantos tipinhos, né, diferentes de depressão, essa depressão com indecisão e ansiedade. Se falou em indecisão, você pensa logo o quê? Diminuição de noradrenalina. É clássico isso, né? As pessoas com baixa dopamina e especialmente baixa noradrenalina é aquela pessoa que vai até para escolher o filme que vai assistir é difícil, né? Ela custa, ela não sabe, ela vai, chega na bilheteria de um, olha o outro, vê o resumo, vê a sinopse e não consegue resolver. Então pode crer que aí tem baixa de catecolamina, sim, a depressão com indecisão. E ansiedade, baixa de GABA, direto. Baixa de GABA. O GABA está muito ligado à ansiedade, né? Diminuição do GABA e aumento da ansiedade. E também, por fim, a vitamina B1 é ligada ao processo bioenergético, como falei, repito, o cérebro só utiliza a glicose, começo da utilização da glicose é a vitamina B1, então também pode haver algum tipo de problema de disponibilidade da B1 no cérebro, e também leva a pessoa a estados assim meio indecisos, confusos, né, mentalmente, né? Então, lembrando que não são compartimentos isolados, viu, minha gente? As pessoas podem apresentar mais de um quadro, né, desses aqui, e que vai requerer um tratamento mais complexo para a melhoria da situação de depressão, né? Bom, a busca pelos antidepressivos naturais é o objetivo do nosso curso, né? Nós estamos dentro de um curso de extensão ortomolecular e em saúde ortomolecular, então a gente busca sempre utilizar primeiro as substâncias que já fazem parte do nosso metabolismo, intermediários metabólicos, precursores metabólicos, né? Também podemos usar fitoterápicos que intervêm de forma menos agressiva, e tudo isso está nesse caldeirão aqui dos serotoninérgicos, GABAérgicos, estaminérgicos, catecolinérgicos, os que vão combater a acidose lática. E aqui no final eu trouxe os nutrientes, nutracêuticos e fitoterápicos que nos ajudam com o processo neuroinflamatório, aonde nós vamos precisar bastante desses anti-inflamatórios que têm tropismo pelo sistema nervoso central, pelo cérebro, pelos nervos e por todo o sistema, né, de árvore neuronal, dendritos, axônio e tudo mais. Então aqui rapidamente, né, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas assim um resumão, né? Serotoninérgicos, o pai de todos, L-triptofano. 5-HTP, a sigla que se usa muito em prescrição, inclusive de receitas, o 5-hidroxitriptofano, que ele é um passo bem adiante. Eu vou até mostrar aqui rapidamente para vocês, depois eu volto lá, né? Então, aqui tá o 5-hidroxitriptofano. Olha o caminho que ele já percorreu desde a sua partida lá do pai de todos, que é o triptofano. Ele desceu aqui passando por piridoxal 5-fosfato, que é a vitamina B6 ativada. Ele passou pelo tetrahidrobiopterina, que é uma forma de ácido fólico ativada. Ele passou pelo magnésio, tudo isso para chegar a 5-hidroxitriptofano. Óbvio que era de se esperar que quando ocorre a disponibilização do 5-hidroxitriptofano para a terapêutica, a aderência foi total, né? E hoje praticamente a gente quase não vê o uso do triptofano, devido a esse aqui, 5-hidroxitriptofano, ser muito mais eficiente e nós precisarmos de doses muito menores, né? Então deixa eu voltar no slide original que nós estávamos, exatamente. Então, L-triptofano, dos serotoninérgicos, 5-hidroxitriptofano, acabei de explicar, piridoxal 5-fosfato é fundamental nessa conversão final, é a forma ativada da vitamina B6 que acontece no fígado. Volto a lembrar que as vitaminas do complexo B, todas elas são inativas no alimento. Nós vamos ativar a partir da ingestão, principalmente no fígado, que nós vamos fazer as reações de ativação de B1, de B2, de B3, B5, B6, não é isso? Ácido fólico, B12, tudo isso vai ser ativado no fígado. A maior parte com a ligação de um fosfato, como está aqui esse P aqui de fosfato, né?
Então, o que é o P5P? É piridoxal 5-fosfato. Treonato de magnésio, que é o fator mineral importante, e o metil folato, né, formado a partir da enzima metiltetraído folato redutase. Então nós vamos formar o metilfolato, que é o ativo mais importante do ácido fólico nesse aspecto, né? Os GABAérgicos nós vamos usar a taurina, importantíssimo aminoácido sulfurado, que é um potente agonista GABAérgico com a vantagem sobre os benzodiazepínicos, que ela não destrói os receptores GABA-A. Isso é a maior vantagem que nós temos no uso da taurina, né? Fitoterápicos como valeriana, Magnolia officinalis, Schisandra chinensis, cava-cava, o Vitania sonífera, que é o nosso ashwagandha, o passiflora, o melissa, o hipérgamo, todos esses fitoterápicos que eles melhoram a transmissão GABAérgica, tá? Por isso são ansiolíticos, todos eles são ansiolíticos. Eu quero fazer aqui uma ressalva: o recém-lançado produto à base de melissa pelo laboratório Sovitar, que importou para o Brasil, e as farmácias de manipulação já têm a disponibilização, né? A Vena Farmacêutica, que é a farmácia das mais modernas, né? Que está sempre acompanhando a evolução. Então esse produto chama-se Relissa. O Relissa, o que é? É um extrato muito poderoso da Melissa officinalis, que chega a atingir próximo de 20% nos ativos padronizados, por exemplo, pelo ácido hidroxissinâmico. Gente, para raciocinar comigo, 20% é muita coisa num extrato fitoterápico. A maior parte dos extratos comuns que nós usamos, às vezes não chega nem a 3%, tá? Então, qual é a diferença muito grande num efeito positivo, clínico, terapêutico no uso do fitoterápico? É exatamente a qualidade do extrato. Isso que vai determinar, e muitas vezes, aonde a fitoterapia foi desacreditada e foi até, digamos assim, ridicularizada, quando se tem acesso apenas a extratos muito ruins, com teores mínimos de ativo, né? Então você usa e não tem efeito, né? Então hoje a fitoterapia é um negócio muito sério. Vocês já ouviram tanto falar extratos padronizados, Só prescrevam extratos padronizados. Ah, mas como é que eu vou saber? Você escreve a planta que você quer e coloca a abreviatura EST padron, xt.padron, porque você pelo menos compromete o farmacêutico a colocar na sua formulação um extrato de melhor qualidade, né? E os farmacêuticos éticos, corretos, né, como da Vena Farmacêutica, eles vão com certeza estar atendendo a prescrição de vocês e vão até estar eventualmente entrando em contato quando alguma planta ainda não oferece um extrato padronizado, né? Infelizmente, nós aí vamos falar das ervas de origem mais nacional mesmo, né? Aí nós vamos ter uma dificuldade de um mulungu, de algum tipo de erva assim, que infelizmente os nossos pesquisadores no Brasil, eles estão muito limitados por questões de verbas, né? E às vezes as universidades, algumas têm iniciativa, né, com pouca verba, e conseguem às vezes desenvolver algum extrato, como por exemplo foi o caso do extrato da jabuticaba, né, com pesquisadores da Unicamp e da USP também, né? Mas enfim, sempre a gente pedindo o extrato padronizado. Extrato de valeriana, por exemplo, né? Valeriana off, que é de officinalis, est padron. Então vamos sempre estar buscando os extratos padronizados. O Relissa, que é o produto à base da Melissa officinalis, ele além de ser altamente concentrado, ele foi envolvido por uma tecnologia de maior absorção, que são a nanotecnologia do fitossome, né? Esse fitossome hoje é um grande sucesso na Europa, nos Estados Unidos. É uma tecnologia que pega esses produtos e fragmenta em nanopartículas envolvidas
por camadas lipoproteicas, que facilitam a absorção. Para vocês terem uma ideia, o Relissa está fazendo tanto sucesso que ele está combatendo compulsão alimentar, está melhorando a insônia, está melhorando maravilhosamente a ansiedade, né? Então vocês podem estar prescrevendo o extrato denominado Relissa, que marca registrada, e em dosagens de 150 a 250 mg. Eu ainda vou falar desses extratos isoladamente no decorrer do curso, tá, gente? Podem ficar tranquilos que a gente vai dar inclusive slides mostrando detalhes desses extratos como o Relissa, né? Aqui, por exemplo, nessa caixinha dos estaminérgicos, o que a gente pode fazer se nós temos um quadro estadélico, que é aumento da estamina cerebral? Nós temos como medir isso no cérebro? Não, mas temos alguns indicadores. A contagem de basófilos no hemograma. Então, quando você pede um hemograma e uma contagem por campo, né, específica de basófilo, você vai ter um indicador. Se nós tivermos um aumento de 40 por campo, por exemplo, ou superior, pode estar havendo um estado estadélico. O paciente é compatível com estaderia, podemos ter o quê? Um complemento de diagnóstico, aquilo que nós estamos verificando na pessoa. O que é um indivíduo estadélico? É um indivíduo com uma tendência introspectiva, depressiva, aquele tipo de depressão envolvendo perda de interesse nas coisas, né? E, enfim, e esse tipo de quadro clínico compatível com o aumento de basófilo, né? Aí você pode então formar, né, uma boa certeza que a pessoa tem esse processo depressivo que é refratário, tá? Vocês percebam que como é que se começou a denominar a depressão refratária? É aquele paciente que não responde à catecolamina, não responde a GABAérgico, não responde a serotoninérgico, que são as vertentes mais clássicas do antidepressivo, né? Aqui está fluoxetina, aqui está benzodiazepínico e aqui está inibidores da MAO, triciclo e tudo mais. Então, quando não responde a tudo isso, ele é chamado refratário. Foi aonde se iniciou o uso do SAMe. O uso do SAMe como antidepressivo, ele está muito vinculado à questão refratária, das depressões refratárias, né? E a gente vai ver o porquê mais à frente, né? No metabolismo do SAMe, vocês vão ver o porquê ele consegue diminuir o processo estadélico. É porque ele neutraliza a histamina. O SAMe, ele é um agente metilante do organismo. Ele vai metilar DNA. Nós sabemos que pela metilação do DNA nós ligamos e desligamos os genes como se fossem interruptores. O S-adenosilmetionina, através da metilação, ele vai neutralizar adrenalina, ele vai neutralizar histamina. Olha a importância desse agente biológico, né? Que nós fabricamos dentro da gente no fígado. Então é o caso da gente pensar no SAMe nessas depressões refratárias e que tem a característica estadélica, né? O L-metionina, ele é um precursor do SAMe, também podemos usar, mas basicamente eu diria a vocês que o uso de anti-estadélico, basicamente 99,9% é o SAMe, tá? Aqui nos catecolinérgicos nós vamos ter o aminoácido, digamos assim, mãe, né? É a L-tirosina. Dessa L-tirosina que nós vamos ter toda a síntese dentro do organismo das catecolaminas. Eu trabalhei muito com um psiquiatra aqui do Rio de Janeiro, ortomolecular, professor Paulo Roberto Silveira, e nós verificamos que o L-tirosina, nesses do paciente com depressão, sem energia, prostração, não quer sair de casa, não quer sair do quarto, não quer fazer nada, o L-tirosina é uma bênção, tá? Você sabendo trabalhar ele nos horários corretos, da manhã e à tarde, as dosagens corretas e os cofatores corretos do L-tirosina, o resultado, vou te dizer, é tão bom quanto até um produto artificial, sintético, né? Então vamos pensar muito nesses pacientes depressivos com baixa energia, com problemas também de indecisão, né?
Vamos pensar a L-tirosina, o L-fenilalanina, que na verdade, o aminoácido essencial que vai formar o L-tirosina no cérebro. Você administrando os dois juntos, você equilibra a liberação de L-tirosina, é muito bom. Você tem fitoterápicos que vão ter ação catecolinérgica, como a rhodiola rose, o tríbulos terrestres, a maca, as xantinas, como por exemplo cafeína, através do green coffee, né? Que é o extrato padronizado, né? Que chama-se green coffee. O guaraná, que nós temos também extratos padronizados no Brasil, Paulínia cupana. Então esses aqui são os colinérgicos. Para combater e neutralizar a acidose lática decorrente do acúmulo de acetilcoenzima A não transformada em piruvato, né? Ou aliás, quando se transforma em piruvato e na deficiência de vitamina B1, esse piruvato não consegue ir para acetilcoenzima A. Ao não conseguir ir para acetilcoenzima A, ele acaba se transformando em ácido lático, né? É a dor muscular, não é isso? Esse excesso de exercício, faltou oxigenação, o piruvato não consegue entrar no ciclo de Krebs e ele, por falta de oxigênio, ele vai a ácido lático. O ácido lático, que é a dor do exercício, né? Então isso no cérebro vai causar grande transtorno, porque ele vai diminuir a oferta de ATP no cérebro. E isso vai causar transtorno em todos os compartimentos, tá? Serotoninérgico, GABAérgico, catecolinérgico, estaminérgico, porque tudo depende, são todas reações bioquímicas que dependem basicamente de ATP. Nada acontece no corpo sem ATP, né? Então a gente tem que pensar no combustível, não é só na hora do exercício, é o que está acontecendo aqui dentro da gente, que consome grande quantidade de ATP. Tanto que nós temos um gasto basal para um homem de 75 quilos em torno de 2.000 a 2.500 quilocalorias, só batendo o coraçãozinho, fazendo as reações hepáticas, respirando, pensando e tudo mais, né? Então olha como essa conta bioenergética para nós ela é cara, né? Mas ela é maravilhosa, a gente vai mostrar no último módulo sobre o esporte, que é o módulo 8, ela é maravilhosa, que eu vou mostrar a vocês como o nosso corpo é uma matriz energética limpa, porque nós reciclamos 85% da energia que nós usamos, né? A partir de processos aeróbios ou não aeróbios. O não aeróbio é a creatina e o aeróbio é a vitamina B3, né? O NAD. Então a gente só precisa fabricar 15% da energia diária que a gente consome. Então veja bem, não existe máquina mais limpa. A gente vai ver isso com detalhes no módulo 8. E aqui finalmente, então, na acidose lática, para a gente melhorar esse fenômeno de acúmulo de ácido lático, as vitaminas do grupo B1, que são anfotéricas ou bissolúveis, que é o caso da benfotiamina, que nada mais é do que uma hidroxitiamina, e a subutiamina, que é mais lipossolúvel ainda, e é a que melhor atravessa a barreira hematocefálica, que é o arcalion. O que é a subutiamina? São duas vitaminas B1 geminadas pelo enxofre, porque ela tem um enxofre. Elas são conjugadas, juntadas duas, numa só. Então são duas moléculas de B1 que, após atingirem os sistemas, né, orgânicos, no caso, pode ser fígado, pode ser cérebro, como a gente está querendo passar ela mais para o cérebro pela sua lipossolubilidade, aí ela vai ser hidrolisada e vai liberar duas moléculas de B1. Então é muito poderosa o nosso arcalion da subutiamina. Temos também a niacinamida, que é a vitamina B3, que ela vai também melhorar a oferta bioenergética a partir de glicose. Apenas lembrando que a B3, né, ela é a vitamina mais necessária ao ciclo de Krebs, que hoje chama-se ciclo do ácido cítrico. Não consigo mudar porque estudei nos anos 70 e falava ciclo de Krebs. O cientista alemão Hans Krebs, cujo nosso cientista brasileiro, né, esteve muito próximo de chegar ali na corrida com o Krebs, que o professor Paulo da Silva Lacage, da UFRJ, que eu tive aula com o professor Paulo Lacage, essa honra nos anos 74, 75, que ele veio a falecer depois,
que é um gênio da ciência brasileira. O Brasil não reconhece muito bem seus gênios, né? Paulo da Silva Lacaze é um gênio brasileiro, com seus estudos, com a dificuldade de uma universidade brasileira nos anos 60, 70, gente, pelo amor de Deus. E ele chegou quase junto com Krebs, faltou muito pouca coisa para ele definir o ciclo completo, né? Ele foi bem próximo. E a gente tem que homenagear sempre esses grandes nomes científicos, né? Daqui vai a minha homenagem ao meu professor Paulo da Silva Lacaze e a sua família. Então, quer dizer, a B3, através da niacinamida, você fica tranquilo, porque ela não vai dar o fenômeno do flush, que é aquela vasodilatação periférica, né, que a niacina dá, principalmente niacina em alta dose, para tratamento de dislipidemia, né. Nós tivemos aí remédios aí que foram usados, né, para niacina, né, esqueço agora o nome comercial, mas eles eram usados para baixar o colesterol, né, para diminuir e melhorar o HDL, diminuir o LDL. Então, realmente, a niacina ela tem esse papel. Mas a niacina ela vai gerar uma reação no rosto, no tórax, né, fica tudo vermelho, né? A pessoa fica nervosa, tem que o médico sempre avisar, né, se for dar niacina, que vai ter essa reação, que é transitória. É uma vasodilataçãozinha periférica que com meia hora pode reverter, né? Eu tenho casos curiosos para contar disso com pacientes que piraram. O caso de uma bailarina, por exemplo, do municipal, mas eu não vou contar agora, porque senão a aula não anda, né? Mas enfim, então a niacinamida não vai ter esse problema, ela não vai gerar o flush e ela vai ser fundamental para melhorar o metabolismo cerebral. Vamos aqui lembrar que dois importantes cientistas da psiquiatria ortomolecular, né? Um deles eu já citei, que é o Karl Pfeiffer, um médico alemão que veio para os Estados Unidos na Segunda Guerra e fez estudos importantíssimos. Ele que descobriu estadelia, ele que descobriu, por exemplo, como a depressão refratária poderia responder a outras alternativas, né? E o seu colega Abraham Huffer, um psiquiatra canadense, que fundou o Jornal de Psiquiatria Ortomolecular do Canadá. Tá? Então vocês vão ver trabalhos maravilhosos do Abraham Huffer e do Karl Pfeiffer. Tá? E eles trabalharam nessa niacinamida em megadose em vários tipos de deprimidos refratários. Tá? Então você pode usar não só o SAMI como a niacinamida em alternativa aos pacientes refratários aos outros tratamentos. Eles utilizaram entre 500 mg e 1000 mg, ou seja, meio grama a 1 grama, e com resultados muito interessantes, sem perigo de dar o flush, porque a niacinamida não dá o flush, só a niacina. Cromonicotinato, muito superior ao picolinato, digo a vocês, podem utilizar com vantagens, né, por ser mais biodisponível. E o cromo sempre nós sabemos que tem ação sobre os receptores insulinéticos, então vai melhorar o transporte ou a entrada da glicose de fora da célula para dentro da célula, onde ela vai ser utilizada, né? Então tudo isso aqui vai ser importante na acidose lática. E fechando esse slide, quais são as opções que nós podemos usar de anti-inflamatórios, né, para o fenômeno da neuroinflamação e também para a estimulação dos neurotróficos, né? Então, o primeiro deles aqui, o capitão de todos, que é berberina espetacular. Berberina é um alcaloide extraído do Berberia vulgaris, com um potencial absurdo de estimulação tanto do BDNF, que é o fator neurotrófico, né, e o NGF também, tá? A crisina, que é o flavonoide encontrado inclusive no mel de abelhas, que também vai ser um potente estimulante dos fatores neurotróficos. A fisetina, que é um anti-inflamatório potente da micróglia, ele tem penetração muito boa pela barreira hematocefálica, né? Ele é anti-inflamatório, ele é estimulante do BDNF também. A baicaleína, outro flavonoide importante, fisetina, por exemplo, do louro. A fisetina nós encontramos em frutas em doses muito pequenas. A gente costuma dizer que, digamos assim, a origem vegetal, né, assim, alimentícia, né, das frutas e tudo, vai ser necessário grandes porções que as pessoas acabam não ingerindo.
Então a suplementação com fisetina é importante. A baicaleína, inclusive, um outro flavonoide que nem é muito vinculado aos alimentos, são mais plantas medicinais, tipo a Scutellaria baicalensis, que é a maior fonte de baicaleína. Baicaleína é um dos mais poderosos anti-inflamatórios da micróglia, tá? Ele vai atuar na neuroinflamação, tá? Esses dois aqui, liquiritin e pinosembrin, são do alcaçuz. São poderosas smart drugs, consideradas que melhoram muito a memória, a cognição, performance cerebral. Tá? Podemos utilizar o licorice root, que é o nome em inglês americano, né, do extrato do alcaçuz. Podemos, se quisermos assim, não estimular muito, embora seja bem sutil esse papel do ácido glicerídeo sobre o cortisol, mas tudo bem, existe, depois eu vou mostrar com detalhes, né? Então, lembrando que realmente podemos usar a licorice root, ou extrato de alcaçuz, com baixo teor de ácido glicerídeo. Você poderia dizer, por que não usar o extrato de alcaçuz desglicerinizado? Quer usar, usa, mas é muito caro, porque quando você tem que extrair completamente um componente de um composto, que é um mix de vários componentes, fica absurdamente caro. Mas você consegue reduzir bastante. Por isso eu recomendo a relação custo-benefício, o licorice root com baixo teor de ácido glicerídeo, tá? Então você vai ter os benefícios do licoritin, do pinosembrin, que são maravilhosos para os neurônios, também são anti-inflamatórios da micróglia. O pinosembrin está relacionado com redução dos níveis do peptídeo beta-amiloide do Alzheimer. Então vocês vão vendo quanta coisa importante do alcaçuz, viu, gente? É uma fonte riquíssima de flavonoides que auxiliam o metabolismo cerebral. E aqui também o Melissa officinalis, aí volto a citar o produto denominado Relissa, né? Que é um produto especial, à base da Melissa officinalis, de alta absorção e de alto teor. Todos esses nós vamos poder estar utilizando. Aqui nós temos um quadro, rapidamente, para também não cansar vocês. Aqui eu só botei isso aqui porque é um quadro original de um estudo publicado em 2019 na revista de medicina chinesa por esses autores, Zheng e colaboradores. Então, para você ver como a gente está atual no nosso estudo, porque ele fez esse quadro mostrando como a depressão ela necessita de uma abordagem muito mais multifatorial e multidisciplinar. Então, ele passa pelos neurotransmissores, evidentemente, pensando na biossíntese, como nós podemos melhorar. Nós já falamos aqui das matrizes do L-triptofano, do L-tirosina e outros, né? Como melhorar a recaptação, reabsorção, o uso, por exemplo, de 5-hidroxitriptofano, que vai ser mais efetivo no receptor, que todas essas coisas mais modernas que ele fala aqui. Mas ele também não se limita a só a parte dos neurotransmissores, ele coloca de uma forma bem enfática a importância do eixo adrenal hipotalâmico, né, que é o eixo do estresse, né, descrito pelo Hanseley, como o acúmulo de cortisol vai ser nocivo para a depressão, a CTH, corticotropina. Então, tudo isso nós precisamos pensar, já falamos um pouco, vamos voltar a falar mais à frente sobre a questão do cortisol no estresse e a depressão. Ele dá uma ênfase aqui à inflamação, ele cita fatores que são fatores de marcação inflamatória cerebral, como o fator TNF-alfa, a interleucina 6, tá? Ele faz questão de colocar num quadro à parte o estresse oxidativo, como ele vai ser um elemento que vai ativar a inflamação, né? O estresse oxidativo ele gera inflamação, neuroinflamação, vai diminuir os níveis das enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase, e vai diminuir, ao contrário, desculpa, e vai aumentar o MDA, que é a sigla do malonildialdeído. Então, o malonildialdeído, como é que ele se forma? Ele se forma por uma glicação
que está descontrolada no organismo. E essa glicação, ela afeta também os lipídios. Esses lipídios são peroxidados e vão acabar desembocando em malonil de aldeído, que é um indicador de que o organismo, quanto mais altos os níveis de malonil de aldeído, mais neuroinflamação está ocorrendo, né? Então nós precisamos modular o estresse oxidativo. É muito importante que a gente pense na vitamina C na sua forma mais moderna, que é o Pure C. É uma forma anfotérica da vitamina C. Vocês vão encontrar um site internacional sobre o Pure C. A Avena tem o Pure C, é uma das exclusividades. É um produto maravilhoso, é uma vitamina C conjugada com fosfatidilcolina. Isso gera o quê? Uma capacidade absortiva também pela membrana celular, que é lipoproteica, e pelo tecido de inervação, que é basicamente lipídico. Então o Pure C ele vai ser muito importante para combater o estresse oxidativo quando a gente está falando de tecido nervoso, de inflamação e de depressão. Tá? Não esqueçam que você vai ter uma vantagem metabólica muito grande ao utilizar essa forma da vitamina C. Tá? Aqui nós vamos começar a mostrar alguns artigos que são bem abrangentes para a gente ter uma ideia como essa questão da depressão ela é multifatorial, né? E ela está ligada a muitos aspectos de saúde. Aqui, por exemplo, esse artigo dos nossos conterrâneos brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cidade de Uruguaiana, também com membros da Universidade Federal Santa Catarina na capital de Florianópolis. Então, esses cientistas fizeram um estudo interessantíssimo, in vivo, utilizando animais padronizados, mostrando que uma dieta gordurosa, né, high fat diet, que nada mais é do que uma fast food, né, muito hambúrguer, muito cheddar, que de queijo não tem nada, o cheddar é um produto de queijo derretido, né, digamos assim, queijo fundido, né, e, enfim, toda essa dieta gordurosa que ela vai reduzir os fatores neurotróficos. Então, por aqui, nós vamos fazer um viés de ligação com depressão e ansiedade. Quanto mais nós estejamos submetidos a uma dieta extremamente nociva para a parte cardiovascular, para a parte imunológica e agora nós estamos vendo para também a questão de depressão e ansiedade. Aqui nós vamos ver os pacientes com tipo de doença bipolar que mostram alterações na via de um composto chamado quinurenina. Da onde vem, hein? Quinurenina é um desvio metabólico do triptofano. Exatamente aqui aonde alguns cientistas como Linus Pauling formularam as suas primeiras hipóteses da medicina e da terapêutica ortomolecular, né? Aonde nós vamos ver que o triptofano, seguindo aqui mais adiante, onde nós vamos ver que o triptofano, ele tanto pode, aliás, ele deve principalmente seguir uma linha metabólica que vai levar aos componentes que nós precisamos, como a serotonina, mas ele tem alternativamente vias que, encontrando dificuldades com os cofatores, por exemplo, nós vamos poder ter o desenvolvimento de compostos tóxicos, que são muito bem administrados por enzimas de escape, né? Como por exemplo a quinurenina aminotransferase, para transformar a quinurenina num composto não tóxico e até de neuroproteção, que é o ácido quinurênico. Entretanto, quando nós temos um acúmulo de quinurenina, ou como nós temos também, muitas vezes quando nós temos bloqueios para o lado de cá, né, então aí é que nós chamamos de desvio metabólico, porque nós vamos começar a ter mais formação de quinurenina, nós vamos ter estímulo inflamatório, tá? Pela quinurenina. Esse estímulo inflamatório acaba aumentando a liberação da enzima conversora, que é a enzima indolamina 2,3-oxigenase, que é sigla IDO, né? IDO. Então você veja, próprio interferon, fator inflamatório TNF-alfa, que vai liberar NF-kappa-beta. Esses fatores inflamatórios eles vão estimular essa enzima que vai formar mais quinurenina,
não vai dar conta de desativar a bomba relógio desce para ácido quinolínico, ainda forma xanturênico, e nós vamos ver como isso é prejudicial. Tá? Eu vou voltar aqui, depois eu retorno, só para finalizar esse slide. Então a gente está vendo que a quinurenina é um desvio metabólico do triptofano. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, por deficiência de B6, ou melhor, por deficiência de transporte da forma ativa da B6, que é o piridoxal 5-fosfato. Não se esqueça, quem faz essa reação de ativação da B6 é o fígado. Qualquer comprometimento hepático, esteatose em nível mais preocupante, você começa a ter o quê? Diminuição na eficiência das reações hepáticas de ativação, por exemplo, das vitaminas, tá? Então, nesse estudo aqui de 2019, o que nós vemos? Nós vemos que os cientistas, eles monitoraram 150 pacientes. Então, é um estudo clínico, não é com animais, tá? Com doença bipolar, e eles verificaram que a gravidade dessa doença nos pacientes era proporcional aos níveis de atividade da enzima chamada quinurenina monooxigenase, né? Então, essa quinurenina monooxigenase, ela, quanto mais ampliada a sua atividade, mais esses pacientes apresentavam quadros mais graves, né? Então, realmente, a maior expressão da enzima KMO comparado ao indivíduo controle, onde tinha os doentes mais graves. Por sua vez, a diminuição da enzima quinurenina aminotransferase, né? Essa aqui, a diminuição dessa também coerente com os pacientes mais graves. Porque nós temos o quê? Ao diminuir essa aqui, vai formar mais xanturênico e quinolínico, e aumentando essa mais ainda. Então, inibir essa e aumentar essa é o quadro bioquímico que está assim implicando muito seriamente na gravidade do doente bipolar. Então, isso foi comprovado cientificamente, né? Mostrando que a ortomolecular realmente é a corrente de saúde que ela visa conhecer os desvios metabólicos para poder a busca da correção. Então você veja que, por exemplo, o que acontece num estado de desvio metabólico do triptofano? A formação do ácido quinolínico, neurodegeneração, distúrbios do humor como mania e hipomania oscilando, né? Por fim, levando à depressão. Por outro lado, o ácido xanturênico, um produto que eu acompanhei pesquisas em animais de laboratório, né, nas equipes que eu fiz parte, por exemplo, na própria UFRJ e depois no Ministério da Saúde, onde eu fiquei por 12 anos, né? Então, o que acontece? O ácido xanturênico, ao você inocular, por exemplo, no cérebro de animais, os animais satisfeitos do ponto de vista alimentício, com água, temperatura controlada nas gaiolas, né? Animais convivendo muito bem socialmente. Quando você começa a injetar o ácido xanturênico, esses animais começam a se matar e se canibalizar, né? Então, a potência do ácido xanturênico para causar agressividade, causar estados de incompatibilidade social, também levando à inflamação, neuroinflamação e depressão, né? Então, o que a gente mostra aqui nesse slide? Que a ortomolecular, que é o verde, né, o lado verde, ela produzindo o neurotransmissor, serotonina, importantíssimo para nós, que combate a depressão, tudo de bom do lado de cá, e do lado contrário, nós temos não a ortomolecular, né, que a orto é prefixo grego a favor, né, do lado, nós vamos ter a paramolecular, né, o desenvolvimento de moléculas opostas aos efeitos que nós gostaríamos de obter. Então isso eu acho que é um exemplo bem interessante, né? E nós vamos ver agora com relação a essa enzima, isso que eu achei muito interessante. Agora, dias antes de eu atualizar
esses slides para vocês, saiu essa reportagem aqui, ó, pesquisa comentada num site Olhar Digital, que é muito bom, tá? Em 3 de setembro. Inibidores da quinurenina, ou seja, inibidores da IDO ou IDO, tá? Inibidores desse processo aqui, para o envelhecimento saudável. Essa pesquisa é fruto de um artigo publicado recentemente, né? Em que, se vocês quiserem acessar essa reportagem, está aqui todo o link, né? E é exatamente o que é falado nessa reportagem, né? Como esses produtos estão sendo, medicamentos, tá? Estão sendo desenvolvidos para a inibição da IDO e, com isso, melhoramento do envelhecimento, né? Com condições de envelhecimento saudável, não só no nível cerebral, como no nível metabólico de uma forma geral. Então vejam quanto importante, gente, é esse estudo que nós estamos fazendo na busca realmente daquilo que nós precisamos. Longevidade com qualidade, né? Não adianta uma longevidade com um indivíduo incapaz, né? Mentalmente incapaz, neurologicamente, incapacidade motora, não é isso? Capacidade da fala, tantas incapacidades, mobilidade prejudicada. Então, realmente, vamos pensar em que estamos estudando aquilo que é muito importante hoje na medicina, na busca dessas situações, né? Vamos ver aqui agora como nós podemos, então, melhorar dentro da ortomolecular esses neurotransmissores, como nós podemos reduzir a gravidade desses processos de depressão ou até mesmo conseguir debelar esses processos, né? Então, assim, com relação à serotonina, é um neurotransmissor de muito peso nos quadros depressivos, né? Nós temos uma incidência muito grande de deprimidos que apresentam diminuição de serotonina. Então, isso aqui vai ajudar bastante na utilização do 5-hidroxitriptofano, que ele já está um passo muito à frente do triptofano. Então, as doses, vocês vejam que vão ser bem menores, né? São doses 10 vezes menores pela eficiência do produto. Então, de 50 a 100 miligramas. Pode fazer sublingual, né? 1 ou 2 vezes ao dia. Recomendo não começar com doses muito altas do 5-hidroxitriptofano. Vejam aqui, por exemplo, essa observação que eu fiz, estudos publicados sobre isso, né? Que doses altas de hidroxitriptofano podem alterar as funções da barreira hematoencefálica, né? Então, não há necessidade de você começar com doses altas, 250, 300 miligramas de 5-hidroxitriptofano, porque a maioria dos pacientes respondem nessa faixa de 100 miligramas. Então, você pode até aumentar 150, em casos excepcionais 200 miligramas, mas nunca começando por 200 nem 250, sempre começando de 50 a 100. O L-triptofano, se você quiser utilizar, as doses são bem maiores, né? Porque ele vai ter que fazer todo esse caminho até chegar 5-hidroxitriptofano, então vai ser na faixa de 500 a 1000 miligramas e tomar em cápsula 1 ou 2 vezes ao dia. Os cofatores, gente, são muito importantes. A ortomolecular, esse é o grande pulo do gato da ortomolecular. É você dar o precursor e o cofator. Senão o teu tratamento ele fica incompleto e os resultados não vão ser tão bons. Os principais cofatores para a síntese da serotonina: B6, magnésio e ácido fólico. Em quais formas? Pode dar piridoxina, mas deve dar junto um pouco da forma ativa, piridoxal 5-fosfato. Dar a forma original é importantíssimo sempre para não tornar o organismo preguiçoso, ok? Mas é bom prevenir dando um pouquinho da forma já ativada. O magnésio mais eficiente nesse caso de cofator para a síntese da serotonina é o treonato. Como você sabe, a treonina é um aminoácido, né, que forma o sal com o magnésio. Esse treonato, através da treonina, que pode estabelecer ligações de pontes de hidrogênio com os peptídeos transportadores do magnésio através da barreira hematoencefálica e no cérebro.
Então o treonato de magnésio vai ser muito importante para essa suplementação. E por fim o ácido fólico na forma de ácido folínico, que é a minha predileta, ou metilfolato também você pode dar. O metilfolato eu tenho acompanhado que o resultado clínico é um pouco inferior ao ácido folínico. Como explicar isso? Não tenho certeza, mas posso apresentar algumas hipóteses. Uma delas é que o metilfolato ele pode ser hidrolisado através da ingestão no estômago. Então o ácido clorídrico pode afetar. Se for dar metilfolato, tem que ser pela via sublingual, né? E o ácido folínico, qual a vantagem? Ele vai se transformar em metilfolato tanto no fígado como em tecidos extrahepáticos, como os rins. Então é muito eficiente o ácido folínico e você pode utilizar essas dosagens, né? Não são fixas, você pode fazer variações. Eu sugiro, por exemplo, 40 mg da piridoxina, 20 do piridoxal, 150 mg do treonato de magnésio e 1 mg do ácido folínico, né? Mas você pode alterar, evidentemente, isso aqui de acordo com a necessidade de cada paciente. Pode aumentar um pouquinho o magnésio, pode aumentar um pouquinho o piridoxal fosfato para 30 ou 40, né? Fazer 40 e 40, e pode também aumentar um pouquinho o ácido folínico para 2 mg. Daqui agora vamos fazer uma pausa, porque nós vamos entrar em outro assunto muito complexo, que é a glutamina e o glutamato no cérebro, ok? Então, para não misturar tantos assuntos num único vídeo, eu vou fazer essa pausa, finalizando realmente aqui nos nutrientes para a serotonina. Até o próximo vídeo, que estarei postando em breve.